Meus amigos, continuando os comentários sobre o livro do padre Malachi Martim, eu antes preciso aqui recordar com vocês um pouco da história da Companhia de Jesus, os jesuítas, que tanto bem tem feito a igreja desde a sua fundação. A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 por estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Inácio de Loyola, um homem muito especial, um homem que teve uma vida de soldado, foi ferido em combate e depois iluminou-se e dedicou-se a uma vida religiosa e produziu essa ordem que teve uma forte ação e missão na história da igreja. Ela nasceu como instrumento da Contra-Reforma e também como instrumento da evangelização dos novos povos, então recém-descobertos. O Inácio de Loyola fez uma ordem que tinha características muito peculiares e uma delas, muito especial, era a obediência completa, absoluta ao Papa. Esse era um dos pontos fundamentais dos jesuítas. Ao longo da sua história, os jesuítas tiveram muita utilidade, sempre foi uma força de elite, de mobilidade rápida, que a igreja podia contar para fazer o seu trabalho religioso, enfrentando todo tipo de circunstância. Teve um papel memorável. Acontece que no século XX a ordem passou por um processo de transformação que não tem mais, segundo o padre Malachi Martim, nada a ver com aquilo que foi criado por Inácio de Loyola. A ordem foi um instrumento de introdução do modernismo na Igreja Católica. E começou com um sujeito chamado Tyrrell, um padre britânico, e depois teve um outro grande jesuíta chamado Teilhard de Chardin. Esse homem abraçou de uma maneira irrefletida e de uma maneira, eu diria até mesmo irracional, as teses do evolucionismo e tentou aplicá-las integralmente à vida da sua própria ordem religiosa. Teilhard de Chardin morreu em 55. Poucos anos depois veio o Concílio Vaticano II e, a partir de uma visão muito distorcida do que teria sido o concílio, em 1964 houve uma convocação geral da ordem para escolher um novo superior para substituir o falecido. Foi escolhido o padre Arrupe. E aí a Companhia de Jesus passou a ter um perfil absolutamente oposto àquele imaginado por Inácio de Loyola. E qual era a essência dessa inovação modernista? A primeira era a autonomia em relação ao papado, a quebra tácita da obediência irrestrita ao Papa, o chamado quarto voto. A segunda era um novo conceito de igreja, que a igreja, que é o corpo místico de Cristo, deixou de ser visto assim e passou a ser o povo de Deus. Ou seja, houve uma apropriação marxista da própria ideia do que venha a ser a Igreja Católica. E, por fim, uma visão da quebra da hierarquia na qual a igreja está amparada. Uma hierarquia que começa no Papa, passa pelos bispos e assim por toda a sua escala hierárquica. É o que tem mantido a igreja nesses 2000 anos. Então, essa inovação deixou de reconhecer na hierarquia o poder legítimo de decisão e de orientação. E uma outra postura foi a própria visão teológica, o compromisso
religioso, cristão, segundo essa nova visão jesuíta, não seria mais a salvação da alma individual no além, mas digamos assim, a transformação social desse mundo. Houve assim uma realização dos anseios gnósticos comuns a todas as seitas que foram derrotadas teologicamente desde o início da igreja. Uma coisa impressionante aconteceu. Isso teve severas consequências que eu vou comentar no próprio episódio.